Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, Lourdes, sob a invocação de Lourdes, e nosso Pai São José. Que nossa Mãe Aparecida na cidade de Lourdes, França, a Santa Bernadette, possa interceder por nós de uma maneira toda especial, por mim e por todos os que me ouvirão nesse vídeo. Eu ainda sou Ayrton Vieira e esse ainda é o canal Caterro, que com esse PS, como não poderia deixar de ser, uma vez que hoje ainda é dia 11/2, e, bem, um PS, ele pode ser algo relevante ou completamente irrelevante. No nosso caso, naturalmente, que eu considero de relevância, porque, do contrário, não faria. Irrelevância por dois motivos. Primeiro, porque hoje é dia 11 de fevereiro, e foi nessa data que Bento XVI escolheu, foi essa data que ele escolheu para deixar à posteridade a sua declaratio, a sua declaração, ponto, mais nada, e que a maioria do orbe ainda hoje a tem como declaração de renúncia ao papado. Isso, claro, a começar pelo clero, pelas altas instâncias, e que vai, então, ensinando aos fiéis, aos leigos, e estes vão simplesmente seguindo, né, esse ensinamento especificamente, até hoje, o que os levou a ato contínuo, aceitar Jorge Mário Bergoglio, Francisco, como Papa Francisco, e depois Prevost, Cardeal Prevost, como Papa Leão XIV. E um segundo ponto, porque algumas coisas que ficaram de fora do vídeo anterior, eu penso que seria interessante a gente arrematar com base em algumas informações que eu gostaria de trazer para vocês. Bom, quem que fala, né? Qual é o lugar de onde falo? Quem sou eu para falar alguma coisa? Absolutamente ninguém. Um a mais nas miríades e miríades de cidadãos comuns, Zé Ninguéms, né, de Zé Ninguéms, no sentido de que não sou naturalmente nenhuma autoridade em nenhum campo, em nenhuma área. Contudo, nós sabemos que Deus tem um estranho hábito de repente, em algum momento, em alguma ocasião, escolher gente, né, da minha estirpe para justamente dizer algo que seja objetivamente verdade, que e nunca a nível original, né, de pensamento original, pensamento inédito, não, apenas uma junção, né, uma união, uma reunião de pensamentos e que eu vou ecoando a partir de certas inferências, de certas intuições, que algumas vezes dão certo, algumas vezes, por vezes, demonstram realmente ser verdadeiras, né? Em alguns outros pontos não, mais nos detalhes do que no geral. E eu gostaria que vocês, então, fizessem o seu juízo a partir daquilo que vão escutar.
E também eu falo de um outro lugar, né? Dessa miríade, dessa miríade e miríade de Zé Ninguéms, dentro desse conjunto, né, de Zé Ninguéms, eu considero ter tido uma graça que raros Zés ou Manés como eu tiveram, e que foi a graça de ser respondido por 2 vezes no mesmo ano, num intervalo de menos de 6 meses, por um Papa, e no último ano de vida desse Papa, e esse Papa sendo Bento XVI. Essas, para mim, são as minhas credenciais. Mais nenhuma. Humanamente falando, claro. E por que eu cito isso? Né? Por que eu menciono isso? Coisa que eu já foi mencionado outras vezes, mas, quiçá, tem alguém aqui que, por descuido, acabe passando pela primeira vez no canal, conhecendo a minha pessoa e, naturalmente, vai se perguntar, mas que é esse doido que está falando? E mais um que quer falar e quer notoriedade, quer likes, quer curtida, nada disso, nada mais equívoco. É tudo o que eu não busco, felizmente, e a prova está aí no canal, que até hoje não é monetizado e nem vai ser. Haverá aqueles que dirão, por N motivos, né? Começar de competência do comunicador, capacidade, etc, etc. Não importa. Então, por que eu destaco isso? Porque essas respostas de Bento XVI, no ano de sua morte, há meses de sua morte, ele já com seus 92, me permitam a verificação aqui, só para não... 92 ou 95, né? Bento XVI, Papa Emérito, falece com... Ele era de 1927, faleceu em 22, portanto, 95 anos, exatamente. O Papa mais velho da história da Igreja, ou seja, aquele que chegou ao papado com mais idade, né? E Bento, ele vai me responder 2 cartas que eu envio a ele, uma na ocasião do seu aniversário de nascimento, 16 de abril, e outra em julho. Eu envio essa carta em abril, ele me responde em junho. Em julho, envio outra, quando da comemoração de Nossa Senhora do Carmo, em que Francisco, antipapa, promulgou a sua Traditionis Custodes num claro sarcasmo a Bento XVI e o seu Summorum Pontífico. E Bento me responde uma segunda vez, então, em setembro desse mesmo ano.
Portanto, um interstício ali de 2 meses. E por que eu ainda cito essas cartas? Porque nas minhas cartas, eu me dirigia a ele, vejam, aquela altura do campeonato, 2022. Portanto, supostamente, 9 anos da sua renúncia ao papado. Essas cartas estão no meu Instagram, para quem quiser ver, Ayrton Vieira 68. E não as minhas cartas, mas as respostas dele, né? Nas minhas cartas, eu me dirijo a Bento XVI nas entrelinhas, com receio, né, de passar pela malha fina do Vaticano. Então, utilizando o que o escritor italiano Andrea Cionti chamou de código Ratzinger, né? Uma linguagem meio cifrada e tal. Me dirigi naquela ocasião, nas 2 vezes, nas 2 cartas, camufladamente, discretamente, implicitamente, como Papa reinante. Ainda válido, ainda legítimo, único. Isso em 2022. E nas 2 respostas que ele me dá, através, claro, do secretário de Estado, porém com selo timbrado, documento oficial, que passou, antes de chegar a mim, pelo Núncio do Brasil, e que para mim são as maiores relíquias que eu trago, né, na minha vida. E nenhuma das 2 cartas ele faz qualquer menção a esses pronomes de tratamento, no sentido de uma correção. E mais, há 9 anos da suposta renúncia ao papado, ele ainda me envia, nas 2 ocasiões, o mesmo cartão postal dele como Papa reinante, não como Papa emérito, com a sua cruz peitoral, com seu anel de pescador, solidel, batina branca, me concedendo a sua bênção apostólica. Coisas estranhíssimas para quem conhece minimamente de direito canônico e de Bento XVI. Então, esse PS, eu resolvi fazê-lo, primeiro para não deixar passar em branco essa data, que para mim é muito cara, e centrando o tema principal em algo muito comentado ultimamente, muito falado por diversas pessoas, de diversos naipes, diversas categorias, católicos, não católicos, etc. Que é o número 675 do nosso Catecismo da Igreja Católica. Catecismo esse, né, promulgado sob os auspícios, né, do então cardeal Joseph Ratzinger, prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, cujo Papa era o Beato João Paulo II. E
quando eu falo beato, há que se explicar, né, uma vez mais, etc. E a explicação vem no sentido de que eu não o considere santo, muito pelo contrário, mas é porque João Paulo II simplesmente foi canonizado por Francisco. E assim sendo, né, sua canonização, até que lá na frente se reveja todo esse processo, etc, etc, é uma canonização, é um ato inválido, porque é feito por um antipapa. Só por isso, apenas por isso. Mas ele continua sendo beato, porque foi beatificado por Bento XVI. E, na prática, sua condição de santo permanece inalterada, apesar dessas questões, entre aspas, mais burocráticas da igreja. Muito entre aspas. Então, esse catecismo, curiosamente, né, sob auspícios de Bento XVI, ele vai colocar no seu numeral 675 o seguinte, aspas, antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação sobre a terra desvelará o mistério da iniquidade, citando São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, ao preço da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, colocando-se no lugar de Deus e de seu Messias vindo em carne, ou na carne. Fecha aspas. Eu coloquei esse trecho no chat GPT e pedi para ele analisar à luz do pensamento de Leonardo Castellani. Padre Leonardo Castellani, argentino, jesuíta, uma das maiores e melhores cabeças que nós temos. Então, o site, eu vou começar lendo e depois tecendo alguns comentários. E aí o chat GPT inicia sua resposta da seguinte maneira. Vamos analisá-lo com a severidade teológica, lucidez bíblica e ironia profética que caracterizavam Padre Leonardo Castellani. Chat GPT. Corroborando, por exemplo, São Pio de Petrelcina, Padre Pio, que considerava Leonardo Castellani como um profeta, um verdadeiro profeta. Primeiro ponto. A Igreja deverá passar por uma provação final. Chat GPT agora. Aqui não há otimismo histórico ingênuo. O catecismo rompe explicitamente com qualquer milenarismo progressista, seja secular, iluminista, marxista, tecnocrático, ou eclesial, ideia de uma igreja que triunfa historicamente antes da parousia. Aqui já há um parênteses que deve ser feito. O padre Leonardo Castellani não estava de acordo com esse posicionamento, porque, embora ele não fosse um milenarista carnal, como Cerinto ou Crasso, né, que dizia que a igreja deveria triunfar carnalmente na Terra, ele era, sim, milenarista,
ou milenista, como ele preferia, sob o ponto de vista espiritual. Ou seja, de um triunfo histórico, sim, da igreja perdão, aqui eu que me equivoquei. De fato, antes da parousia, não. Aqui o chat está completamente certo. É porque eu estou lendo agora, eu parei, joguei e não analisei. Estou analisando agora, estou lendo agora. E aí eu faço uma errata, uma meia-culpa. De fato, historicamente, antes da parousia, certíssimo, para Leonardo Castellani, jamais acreditava nesse outro, uma nova Idade Média, uma nova cristandade antes da parousia. A que passou, passou, foi figura do que vai se dar uma figura, claro, muito aquém, um antítipo muito aquém do tipo do que vai se dar após a parousia, né, do triunfo da igreja após a parousia na Terra, que é o milenismo espiritual, mas que não é tema desse vídeo. Espero que possa ter me feito explicar, feita a minha culpa e a errata, dando seguimento. Então, a igreja não culmina em glória sociopolítica. Nova cristandade, por exemplo, né? Que alguns apregoam. Gente muito inteligente, muito estudada, muito filosófica. Ela culmina em provação. Preciso. Base bíblica. Mateus 24, Lucas 18, 8. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra. 2 Tessalonicenses 2, de onde é tirado, né, o 675 do Catecismo, baseado, né? Apocalipse 13. Castellani insistia, prossegue o chat GPT, Castellani insistia que a história não é uma linha ascendente rumo ao reino visível, mas uma parábola dramática que desemboca numa crise final. Exatamente. Ela vai indo em espiral, né, como o Apocalipse, vai, volta um pouco, recua um pouco, avança mais um pouco, recua um pouco mais, avança um pouco mais, até chegar no seu ápice. Aí vem o ponto 2, destacado pelo chat. Abalará a fé de muitos crentes. Não diz abalará os pagãos. Não diz abalará os hereges. Diz crentes. Diz crentes. Jogo de palavras, interessante isso. Isso é teologicamente decisivo. Uma afirmação forte. Trata-se de uma crise interna e não apenas externa. Não é simplesmente perseguição física, é uma crise de fé. Terceira parte do Segredo de Fátima, pura e simplesmente. Isso corresponde à apostasia de 2 Tessalonicenses 2, 3. É necessário que venha primeiro a apostasia, para se revelar o filho da iniquidade. Castellani via nisso uma grande deserção espiritual, não necessariamente uma negação explícita, mas uma corrosão interior da fé. Em outras palavras, gente que vai permanecer muito bem acomodada dentro da igreja, assistindo missa, às vezes todos os dias, se confessando toda semana, recebendo os sacramentos, porém, de uma forma em que o coração não é verdadeiramente convertido e ela não está preocupada verdadeiramente com as verdades da fé.
é aquele católico ali self-service que vai pegar o que agrada, e enquanto que ele estiver bem acomodado, bem instalado, se sentindo bem na igreja, ele continua. E aí o ponto 3, mistério da iniquidade. Expressão paulina, novamente ele cita, né? 2 Tessalonicenses 2, 7. Mistério aqui não significa algo obscuro apenas, mas uma realidade espiritual já operante, que cresce historicamente e que culmina numa manifestação pessoal. O mal não é meramente estrutural, ele é pessoal e escatológico. Olha que interessante. Como no dilúvio. Vai crescendo dentro das pessoas, vai passando para as famílias, das famílias vai contaminando a sociedade, de uma maneira geral, generalizando, até chegar aonde nós vamos chegar, que é a apostasia das nações, dos países como um todo. Como já está ocorrendo, já vem ocorrendo há um bom tempo, e que vamos percebendo, principalmente através, como foi dito no vídeo anterior, através das leis anticristãs, mais do que anticristãs, anticatólicas, mas especificamente anticatólicas, a ponto de você começar com essa presepada de retirar símbolos, né, principalmente o crucifixo, de determinados lugares, não poder falar mais que o homossexualismo é pecado, da mesma forma que o assassinato, da mesma forma que o aborto, da mesma forma que a separação, o desquite, o divórcio, toda essa ideologia toda de gênero, ou seja, essas coisas já não podem ser que homem é homem, mulher é mulher, já não podem mais ser ditas, porque elas já estão se tornando fora da lei, né? Criminalmente passíveis de punição. Não sei se a coisa foi meio redundante. Enfim, ficou, deixei. Seguindo o chat GPT. Então, o mal não é meramente estrutural, ele é pessoal, escatológico. Ele vai se aproximando do fim, ele vai justamente conduzindo a sociedade para o seu fim, para o terceiro e derradeiro fim dos tempos. E aí o chat diz que Castellani sublinhava: o anticristo não é metáfora de sistema, ele é pessoa, ainda que use de sistemas. Outra coisa importantíssima, né? É claro, assim, é ponto passivo que o anticristo ele é uma pessoa que vai se utilizar de um sistema, assim como o falso profeta, que vai ser um antipapa. Ora, se não fosse isso, jamais o Apocalipse diria que essas duas pessoas vão para o quinto dos infernos. Vão ser lá muito bem condenadas com o demônio e os seus asseclas. E que são as duas únicas pessoas, como já disse em outros vídeos, cuja condenação já é dada como certa. Como certa, ponto final. Não tem essa de rezar pela salvação deles. O que a gente pode fazer, de repente, quem sabe, é rezar para que Deus tenha misericórdia lá no inferno e o castigo seja um pouco menor. Mas sem chance de salvação. Então, aí vem o quarto ponto do chat GPT, impostura religiosa. Aqui está o ponto mais profundo, segundo o chat. A crise final não será ateísmo bruto, não será materialismo vulgar, não será perseguição pagã
simples. Será impostura religiosa. Ou seja, aparência de bem, aparência de salvação, aparência de solução moral, aparência de paz. Quando disserem paz e segurança, Tessalonicenses novamente, chapéu. Vem a guerra, vem a pancada, vem aquele período mais escabroso, justamente quando disserem paz e segurança. Aparência. E não é o que a gente está realmente vivendo, né, hoje em dia de uma forma mais do que escrachada? As coisas literalmente viraram aparência. Desde as fake news até os vídeos de IA, as pessoas de IA, as vozes de IA. Não, eu não sou de IA. Aqui não é IA. Fiquem tranquilos. Até porque IA jamais poderia poder reproduzir as minhas idiosincrasias. Mas é exatamente o que a gente está vendo. Tudo muito fake. Tudo muito mal. Tudo muito feio. Com aparência de belo, com aparência de bom, com aparência de verdadeiro. Isso está dentro da gente, está dentro da nossa casa, está dentro do trabalho, está dentro da igreja, está dentro dos lugares de lazer, culturais, está dentro da cultura, está dentro das artes. Após as 3 revoluções da arte, né, como dizia o professor Orlando Fedeli, um estudo muito interessante, por sinal, quem quiser buscar na internet, né? E aí conclui o chat GPT, mas ao preço da verdade. E isso é essencial. Olha só o que o cara está colocando, né? Logo quem? Claro, fazendo essa análise, como eu pedi, à luz de Leonardo Castellani. Ao preço da verdade, ou seja, vamos sacrificar, e já está sendo, a verdade já está sendo sacrificada no altar das fake news, no altar da ideologia de gênero, no altar da verdade subjetiva, no altar do feio, do mal e do falso. O anticristo, continua o chat, o anticristo não virá dizendo neguem Deus. Ele virá dizendo eu realizo Deus. Eu cumpro a religião. Lembre de Cristo? Lembram de Cristo? Não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Eu trago unidade. Eu resolvo a história. Sassamutema, mundial, universal, né? Salvador da pátria. Para que Sassamutema, para quem é da minha idade. Castellani dizia: o anticristo será profundamente religioso, prestem atenção, será profundamente religioso, mas religiosamente falso. Caraca, quanta gente hoje, quanta gente se deixando levar, enganar, ou por falsos, só para ficar no exemplo da igreja, né? Ou por falsos prelados, ou por padres, por bispos, por cardeais, com aparência, né, de santo, com aparência de piedoso, com aparência de sábio, com aparência de os mesmos, ou então por pessoas
bem intencionadas, mas sem a verdade. Voltamos à questão papal. A maioria de pessoas que até são exemplos de virtude, exemplos de inteligência, exemplos de piedade, de botar a mão na massa, de lutar pelo rebanho, né? Pastores que... Mas tudo sob a égide e a obediência a antipapas. Já há 2 antipapas. E perseguindo os que, como nós, pensam diferente, ainda que até hoje, volta à questão do vídeo anterior, até hoje não tenham conseguido responder à altura o que aconteceu com Bento XVI. Por que ele fez tudo o que ele fez? Por exemplo, respondeu por 2 vezes da forma que fez. Seguindo o chat. Ponto 5. Solução aparente para seus problemas. Tudo aparente. A marca do pseudo-messianismo é oferecer paz sem cruz, que é o que a maioria hoje está buscando, o sentir-se bem, sem sofrimento, unidade sem verdade, e aí é um ponto fundamental. Bento XVI falava muito nisso, caritas in veritate, não é isso? O amor só pode se dar, só pode existir, de fato, o verdadeiro amor na verdade, assim como a verdadeira unidade. Não dá para, não tem essa de, não tem como essa de a gente se unir no falso, no feio, no mal. Para que esse tipo de união? Para chegar aonde? Salvação sem conversão. Aceitei Jesus. Agora vou pecar à vontade, como dizia Lutero, não é isso? Aceitei Jesus, está acabado. Não uma conversão diária, constante, uma perseverança até o fim, como exige Cristo. Misericórdia sem juízo. Olha só, até parece que o chat está falando para Francisco, né? Franciscus primeiro. Misericórdia sem juízo, ou sem a justiça. Fraternidade sem paternidade divina. É o que nossos maiores perseguidores de avental promulgam, né? Uma fraternidade, igualdade, igualdade, égalité, fraternité, liberté, liberdade, igualdade, fraternidade, sem paternidade divina. Que raio de fraternidade é essa? Com que tipo de pai? Só, naturalmente, o pai da mentira. Não é isso? E aí, só um parênteses, né? Hoje mesmo eu estava pensando nisso. Incrível e tremendo esse negócio. Se a gente pensar no que Cristo disse, é que o demônio ele é o pai da mentira, a gente começa e se a gente pensar ao mesmo tempo, paralelamente, que Cristo disse que ele é a verdade, a gente começa a entender como é sério esse negócio de mentir.
ainda que seja mentirinha, né? Muitas vezes os pais passam tanto a mão na cabeça dos filhos que quando eles começam a mentir, até fazem piada, acham engraçadinho e tal, etc. E eu me lembro de uma vez de ter falado com uma pessoa conhecida a esse respeito, né? Que ele tinha pegado o filho dele na mentira e tal, mas relevado. E aí eu fiz essa observação, né? Mas quem é o pai da mentira? Isso aqui na minha cachola eu já tinha parado, refletido e tal, sobre justamente esse aspecto. Então, toda vez que a gente mente, via de regra, a gente é filho do demônio. Porque estamos negando a verdade que é Jesus Cristo. Fecha parênteses. Vamos lá. A impostura é eficaz porque responde a anseios reais. Ou seja, ela vem para dar respostas a anseios concretos, reais que nós temos. Mas respostas não verdadeiras, não boas, não belas. A guerra, a desigualdade, a crise moral, a angústia histórica. Mas a solução exige a apostasia da verdade. Aqui está o preço. ChatGPT. Aqui está o preço. Não vamos ter mais guerras, não vamos ter mais desigualdade, o que é uma falácia, né, um sofisma. O mundo é desigual, o problema não é a desigualdade, é como se aplica essa desigualdade, como se utiliza dessa desigualdade, para o mal, claro. Mas um mundo sem guerras, sem desigualdade, sem crise moral, sem angústia histórica, mas apostatando da verdade, abrindo mão da verdade pela segurança, abrindo mão da verdade pela paz aparente, pela falsa paz, a paz que o mundo dá, abrindo mão da verdade pela comodidade, pelo bem-estar, pela saúde física, pela ausência de sofrimento, de dor, etc. E aí vem o ponto 6, que é justamente a apostasia da verdade. Não apenas a apostasia da igreja visível, mas da verdade revelada. Claro, porque a única. Vamos lá. Vamos voltar, né, a uma coisa tão elementar, tão elementar. Deus é um só. Se Deus é um só, Cristo é um só. E se Cristo é um só, e o Espírito Santo é um só pode haver uma igreja verdadeira, como só pôde existir lá atrás um povo escolhido, um povo eleito, para receber a revelação divina e transmitir para o resto dos outros povos. Deus escolhe um não para se sentir o gostosão da história, não para poder pisar nos outros, para poder. Não! É uma coisa tão elementar de se entender, é justamente para esse povo ser o porta-voz. E um porta-voz, ele é único. Basta um. Se ele pisar na bola, se ele não estiver portando a voz como se deve e tal, etc., o que pode acontecer no plano humano, né? na analogia? Ele ser demitido e ser colocado outro no lugar, mas um só. Ou então, reciclar, viver constantemente reciclando aquele porta-voz, corrigindo, né, os vacilos dele, etc., para que ele possa se emendar, se colocar nos eixos e ser um porta-voz digno. Essa mudança de porta-voz, por assim dizer, entre aspas, muito entre aspas, se deu entre o povo judeu e a igreja.
Deus demitiu o povo judeu a partir de um determinado momento e colocou a igreja no lugar. Mas como o povo, estou fazendo uma analogia grosseira, claro, como o povo, só a nível didático, né, para fins didáticos, como o povo judeu era um só, porque Deus é um só, e só pode falar uma coisa só, uma verdade, é claro que a igreja vai ter que ser uma só. É lógico, coisa mais. Então, é claro que essa apostasia ela vai ter que acabar negando a igreja. A igreja católica tal qual. Por isso, adiantando um pouco, por isso a questão de Isaías 24, que Bento XVI citava como se fosse a explicação para a terceira parte do Segredo de Fátima. Leiam lá, vão lá. Questão do pequeno resto, do pequeno rebanho. Ou seja, que vai se permanecer fiel, mas vai ser aquele resto, aquele rebanho, só, ele e só a verdadeira igreja. Com os judeus, com católicos, com judeus que vão ser convertidos, claro, mas uma só, né? Então, não apenas a apostasia da igreja invisível, mas da verdade revelada, ou seja, relativização dogmática, ditadura do relativismo, novamente Bento XVI, substituição da fé por consenso, o que a maioria acha que está certo, primado da experiência sobre a revelação, o que eu sinto, o que eu acho, o que eu. Moral adaptada à cultura. Olha só. Moral adaptada à cultura. É a cultura volátil, cambiante, instável, porque humana, é que vai ditar as regras morais. É por isso que hoje já se tornou motivo de criminalização, como foi dito há pouco, você dizer, você apregoar que determinadas práticas não são só imorais, como pecaminosas, que é pecado. Você recebe um processo, você é preso, você paga. Entende por quê? A cultura está moldando a moral, quando a moral deve moldar a cultura. Porque a moral é estática. A moral é a parte do eixo ali fixa. Que se não tiver uma parte fixa, o eixo não roda. Não dá para rodar. A coisa não dá para andar. E justamente essa parte fixa que é a doutrina, que é a moral, que são os dogmas. Os relativistas querem destruir esse negócio, querem extirpar isso da sociedade e fica jogando coisas na cabeça, né, dos manipuláveis, dos bichos grilo, isso em todas as esferas, né, e dá no que está dando. Castellani diria: a apostasia começa quando a igreja deixa de falar como igreja e começa a falar como eco do mundo. Olha aí. Respeito humano, começa a querer agradar, começa a querer ficar bem na fita, começa. Já era. Degringola feio. E dá no que dá. Se torna a rameira, né? Se torna a prostituta do Apocalipse. Não a igreja católica, apostólica romana, aquela que não muda, aquela que. Não, essa a impostura religiosa infiltrada na igreja, essas pessoas que
estão na igreja, mas não são da igreja, como São João dizia nas cartas dele, saíram de nós, mas não eram dos nossos. Esse povo que está ocupando hoje a maior parte da estrutura católica e fala pela igreja e governa a igreja, são eles que vão se adaptando ao mundo, querer justamente fazer o que está sendo colocado aqui. E aí vem pseudo-messianismo, ponto 7. Este é o centro, segundo o ChatGPT, segundo Castiglione. Pseudo-messias não é apenas um tirano, olha só, é alguém ou um sistema personificado, na verdade os dois, que se completam e que se servem um ao outro, que assume funções messiânicas de pacificador universal. Por isso que primeiro ele tem que criar o caos, as guerras e rumores de guerra, colocando uns contra os outros, criando um caos econômico, caos financeiro, caos social, desestruturando tudo para ele vir como, né, como foi dito, como Sassamutena, como salvador da pátria, como pacificador, unificador das religiões, claro, porque se continuar uma falando uma coisa, outra, uns querendo se esfolar, a coisa não anda. Então ele tem que unificar, né, as religiões. Restaurador da ordem, ainda que sabemos a do mundo. Garantidor da prosperidade, olha aí. Salvador, que é a questão do milenarismo, melhor dizendo, crasso ou carnal, que é aquele que promete o paraíso na terra. E só. Salvador da humanidade. Mas, e aí é que está, justamente por isso, substitutivo ou substituindo a Cristo. Isso que significa anticristo. O que vem para suplantar a Cristo, para substituir a Cristo, para ficar no lugar dele, se antepor a Cristo. Não negando explicitamente Cristo, que é o maior perigo. Talvez até citando, mas reinterpretando. Cara, fantástico. Não, Jesus é aquela velha história babosenta de que Jesus foi um grande homem, né? Um grande homem. Ao fim e ao cabo, um homem. Ponto 8, creio que é o penúltimo. Ponto 8. O homem se glorifica a si mesmo. Aqui está o núcleo teológico. O pecado original reaparece em forma escatológica. Aí vem a citação latina, né? Eretis sicut dii. Humanidade autossuficiente, humanismo absoluto, antropocentrismo sacralizado, não necessariamente ateísmo, mas divinização do homem. Coloca-se, sereis como deuses. Novamente o Éden. A mesma primeira mentira do pai da mentira para pegar Adão e Eva. Sereis como deuses. É isso que ele quis desde o início, incutir na humanidade. Vocês são deuses, na verdade vocês são panteísmo. Vocês são ignosticismo, vocês são centelhas divinas. A mesma gnose, o mesmo Gzinho ali da maçonaria, aquela mesma coisa, aquela mesma porcaria. Vocês são deuses, né? Então, o ateísmo, nada.
não existe nada. Não, existe, claro que vai existir um Deus. Só que esse Deus é o próprio homem. Isso é uma contradição imensa que o próprio Castellani também já antevia, quando ele falava da técnica, porque o homem vai avançando e com ele a técnica, que nós hoje chamamos de tecnologia, IAs da vida, essas coisas, transhumanismo, isso, ao invés de divinizar o homem, de torná-lo mais. Tem um termo, né, que utilizam, né? Com esses exoesqueletos e tudo mais. Transhumanismo. Você não coloca o homem, não transforma esse homem num super-herói da Marvel. E o que você faz? Você coisifica o ser humano. Nada mais, nada menos. Isso os androides, os humanoides, essas coisas todas, não é nada mais, nada menos que isso. A coisificação do ser humano. Então você inverte, na verdade. Né? Lê do engano. O homem vai pensando que ele vai ficando mais inteligente, mais dono de si, mais absoluto, mais divinizado. Porcaria nenhuma. O homem se diviniza de verdade quando ele comunga. Comunga exatamente daquela coisa que a gente chama hóstia consagrada, que só existe na Igreja Católica, na Ortodoxa também, ok, tem comunhão válida, mas que vão ser uma só, em breve, voltar a estarem unidas. E pronto. Só na transubstanciação, quando nós comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, é que nós vamos nos divinizando. Porque Jesus vai nos divinizando. Claro, quando se comunga decentemente, sabendo o que está fazendo, como dizia São Paulo na 1 Coríntios 11. Do contrário, é a nossa própria condenação. Então, isso pode assumir formas tecnocráticas, olha só, continua o chat aqui, tecnocráticas, ideológicas, espirituais ou sincréticas. Essa humanidade autossuficiente, esse humanismo abstrato, esse antropocentrismo sacralizado, pode assumir formas tecnocráticas, ideológicas, espirituais ou sincréticas. Castellani via nisso o clímax do humanismo moderno. Estamos falando lá de década de 40, 50, 60, os períodos, né, de produção de Castellani, até os anos 80, ele falece em 80, nos anos 80. Por fim, 9, colocando-se no lugar de Deus e de seu Messias. Aqui ecoa 2 Tessalonicenses 2,4. Sentar-se-á no templo de Deus, proclamando-se Deus. O que já dizia também o profeta Daniel, e depois vai repetir São João no Apocalipse. O anticristo não é apenas político. Ele tem dimensão religiosa. Por isso que ele vai precisar de um pseudo-profeta, um pseudo-João Batista, para dar esse suporte para ele, que vai ser um antipapa, como já foi dito. Isso quem disse lá atrás já foi São Vicente Ferrer, não é Ayrton Vieira, fiquem tranquilos. Nem uma IA de Ayrton Vieira, do que seria perda de tempo, né? Então, ele usurpa o lugar de Cristo. Então, claro, lógico, o próprio nome anticristo já diz tudo. Já diz que ele não pode ser apenas político. Ele tem que ser, antes de tudo, religioso. Uma figura religiosa. Porque ele vai se colocar justamente contra ninguém mais, ninguém menos que Cristo. Mas, note, o texto diz, Messias vindo na
carne. Cara, olha só que interessante. Messias vindo na carne. Nunca parei para pensar nisso. Isso, aí ele vai. Aí vai ter a dedução desse termo, né? Dessa assertiva. Isso combate heresias antigas e modernas, gnósticas, espirituais, desencarnadas. Marianismo, essas outras coisas, né? O cristianismo é encarnacional. O anticristo é uma falsa encarnação. Perfeita análise. Perfeita análise. Síntese castelhana. Interessante. Se Padre Castellani comentasse, talvez dissesse algo assim: o anticristo não será o posto simétrico de Cristo, mas sua caricatura. Não destruirá a religião, mas a imitará, tal como diz o catecismo, né? Impostura religiosa, justamente é um êmulo, aquela coisa que emula a verdadeira religião. Não abolirá a igreja de fora apenas. Tentará seduzi-la por dentro, para implodi-la. Aquilo que Napoleão já. A tática napoleônica, né? E que a gente está vendo muito bem visto hoje em dia, porque já chegou no ápice. Não proporá o mal cru, mas um bem mutilado. E sua força estará no cansaço espiritual dos crentes. Caraca, realmente matando a gente pelo cansaço. Porque a gente vai perdendo as forças. Vai entrando em desespero. Porque não vai vendo solução aparente. Por isso que a maioria vai abraçar a falsa paz, a paz que o mundo dá, a solução material, o pão, o circo, que é a diversão, o alimento físico meramente. Vai abraçar tudo isso, porque já está abraçando. Já está sentando ali no banquinho da igreja para ouvir heresias, blasfêmias, comportamentos altamente inadequados de sacerdotes, de fiéis. E já estão muito bem acomodados com a lavagem dos porcos, muito bem habituados com ela, já não sentindo mais o gosto real dessas coisas. E aí, pontos teológicos decisivos para concluir. Aqui a análise do chat GPT sobre o Catecismo 67, em seu numeral 675, com base numa postura, por assim dizer, castelhânica, e que ele vai resumir em 6 pontos. Ponto 1. A história culmina em crise, não em triunfo sociológico. Muita atenção nisso. Muita atenção nos coaches católicos, nos influencers católicos, nos filósofos católicos, nos teólogos católicos, que apregoam aí uma nova cristandade, começando a preparar a moçada, inclusive nessa questão aí do sobrevivencialismo, do retomar né, a masculinidade e tal, etc., como com foco né, nessa construção de uma nova cristandade, né, de uma nova Idade Média. Esqueçam isso. Esqueçam isso.
A história culmina, Castellani vai deixar isso muito bem claro, em 2 livros bastante interessantes, que felizmente foram publicados aqui em língua portuguesa. Um pelo... agora eu vou me esquecer a editora. Primeiro, o Centro Dom Bosco publicou uma tradução minha de O Fim dos Tempos e 7 Autores Modernos, do padre Alfredo Sanz, em que ele vai analisar 7 autores modernos que falam de escatologia. Um deles, naturalmente, é Castellani, seu conterrâneo. E uma análise muito interessante, sugiro que leiam. E aí veio depois o Centro, acho que Santo Atanásio, que vai lançar o Apocalipse de São João. Inclusive, eu estou na minha frente. Novamente estou lendo, e exatamente Instituto, né, Centro, Instituto Santo Atanásio, e esse mesmo Instituto Santo Atanásio vai publicar o Evangelho de São João, com análise do padre Castellani também. 2 obras dele. E, pelo menos, acho que foi a maior boa ação que eles puderam ter feito, uma das. E aqui tem muita coisa interessante. Castellani é uma leitura fundamental para a gente entender muita coisa de hoje. Então, ponto primeiro, a história culmina em crise, não em triunfo sociológico. A crise é, antes de tudo, de fé, que vai gerando as outras. Perdeu a fé, meu amigo, perdeu tudo. Perdeu beleza, perdeu bondade, perdeu vontade, verdade. 3. O mal é religioso. A impostura é religiosa. A aparência é religiosa. 4. O erro supremo é antropocentrismo messiânico. O homem sendo o Salvador, no lugar de Jesus Cristo, único Salvador. 5. A solução será sedutora. Já é, né? A gente já vê o quanto o mundo vem seduzindo a gente sob vários aspectos, a ponto de a gente esquecer a eternidade e querer realmente o paraíso na Terra. Todos os governos estão trabalhando para isso. Não se iludam, que é outro ponto assim, bem interessante. Esses governos, direita, esquerda, essa coisa, tudo está trabalhando para isso, para a construção do paraíso na Terra, para um messianismo antropocêntrico, para construírem a nova ordem mundial do anticristo, para que ele governe. Ainda que defendam pautas cristãs. Nem tudo que reluz é ouro. Já dizia São Paulo na 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ou seja, ainda que eu fizesse excelentes obras, boas obras, etc, etc, se eu não tenho o amor verdadeiro, a caridade real, que só se dá na verdade, e que é só aquela que aceita, acolhe a Jesus Cristo como seu Deus, Senhor, Salvador, de nada vale, de nada ou muito pouco vale. E a gente vem se arrebentando aí para poder trocar 6 por meia dúzia nos governos X, Y, Z, etc. Sem mudar o sistema. Dizia até o Olavo de Carvalho, né? Professor Olavo de Carvalho.
para fazer jus a quanta energia, quanto esforço gasto nisso. Lembremos que Jesus fugiu dessas coisas, né? Fugiu quando quiseram fazê-lo rei do mundo. O meu reino ainda não é desse mundo. A tradução verdadeira, escorreita, é essa. O nunc está lá. Está lá no grego, está lá no latino. Nas versões gregas, original, latina e, naturalmente, aramaica, hebraica. Nunc autem regnum meum is hoc, ou is hic. Ainda, a resposta que ele vai dar para Pilatos, ainda o meu reino não é daqui. Por enquanto, o meu reino não é desse mundo. João, capítulo, não vou lembrar agora. Por fim, ponto 6, a fidelidade exigirá discernimento e perseverança. Uma das maiores graças que eu e as pessoas que estão na minha posição, vimos tendo ao longo destes 13 anos, hoje exatamente faz 13 anos, é de perseverar, é de ter perseverado até aqui. É de até aqui estar nas missas e na hora que o sacerdote chega em comunhão com o Papa Francisco, em comunhão com o Papa Leão, nós intimamente e com toda a convicção dizer, em comunhão, no meu caso, em comunhão com Pedro, já fazendo a referência a Petrus Romanos, ou simplesmente calar nessa hora, ter tido a graça dessa perseverança, para nós, para mim, pelo menos, isso é um grande sinal, né? Um sinal de graça. E Deus nos preserve assim, continuando a remar contra a maré, continuando a perceber que a maioria sempre esteve do lado do erro, porque a maioria sempre vai pela porta larga, pelo caminho largo, e hoje, muito mais do que em qualquer outro momento da história. E então, por tudo isso, essa data, né, eu não poderia deixar passar em vão, deixar passar em branco, por Bento XVI, pelo papado, pela Igreja, por Jesus Cristo, por Deus. E eu espero que realmente com esse PS, Deus me conceda a graça de realmente encerrar essa etapa, né, do canal Caterro. E se tiver que continuar, ou continuar com outro canal voltado para um outro viés, o que provavelmente é o que eu creio que é o mais correto acontecer, se tiver que acontecer, porque tem tanta gente muito mais credencial do que eu, credenciada, falando coisas muito mais interessantes. E aqui eu deixo então, né, como minha derradeira contribuição para tudo isso, agradecendo, né, mais uma vez de público a todas as pessoas, sacerdotes, bispos, prelados, leigos, que contribuíram com esse debate, que contribuíram para que essa verdade viesse à tona
e principalmente que contribuem até hoje para que ela seja mantida, seja sustentada contra toda a esperança. E seguiremos rezando, à medida das nossas misérias, que não são poucas, para que em tua luz vejamos a luz e por ela nos guiemos. Nossa Senhora de Lourdes, que ela de uma maneira especial interceda por nós e que Santa Bernadette dê uma mãozinha, mas também Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora, claro, Conceição Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Akita, que é a Nossa Senhora de todos os povos de Amsterdã, fundamental também para entendermos hoje esse contexto, as aparições que vão anunciar no quinto dogma mariano, que virá. Ou seja, que Nossa Senhora Mãe de Deus, em nossa Mãe, possa realmente reunir sob o seu manto esse pequeno resto, esse pequeno rebanho, sob o pastoreio do seu legítimo e derradeiro do fim dos tempos, dos gentios, pastor ou Santo Padre, que será Petrus Romanos. Muito obrigado por tudo. Sigo contando com as orações de quem me ouve e a gente se vê por aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José. Grande abraço. Que Deus abençoe.